Estamos juntos. Pode sentar, irmãos. Deus é fiel. Eu creio na fidelidade de Deus. E eu hoje quero falar um pouquinho a respeito dessa fidelidade. Ontem estava reunido com o Daniel e a Eliane, conversávamos a respeito da apresentação do Gabriel no dia de hoje. O Sérgio, que normalmente faz essa palestra, esteve impedido, estava viajando. E como pastor líder da área dele, ele me solicitou, estávamos aqui. E tem muito a ver com fidelidade, porque o Daniel hoje não poderia estar aqui. No dia da apresentação do seu filho, ele não poderia estar. Foi escalado de última hora, eu falei, olha, mas a última palavra é do Senhor. Nós vamos orar e Deus vai te liberar dessa escala. E aí está o Daniel presenciando a apresentação do seu filho. Isso é fidelidade de Deus, nós precisamos crer. Assim como eu creio que a fidelidade de Deus, mais uma vez, vai se cumprir também na vida da nossa pastora. Pai, nós oramos, ó Deus, oramos neste momento, porque estaremos tocando na Tua palavra, ó Deus. E nós te pedimos que muito mais do que qualquer palavra humana que possa ser dita nesta noite, o Senhor venha falar ao coração dos Teus filhos. O Senhor venha falar à Tua igreja, ó Deus. Tira os tampões dos ouvidos, tira, Senhor, todo espírito de resistência, de incredulidade, e fala com o Teu povo, a começar por mim, ó Deus. Assim eu oro com fé. E já te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6. Amém? Daniel, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, a fidelidade de Deus é uma escolha que nós precisamos fazer e ela precisa ser permanente. A fidelidade, ela não pode ser mascarada ou praticada somente quando convém. A fidelidade, ela tem que ser permanente. Eu não posso ser fiel à minha esposa, eu não posso ser fiel a Deus. Eu não posso ser fiel à minha liderança aqui na igreja quando convém. Não. Incondicionalmente. Que o pastor André, pastor Adulto, sabe, pode contar com a minha fidelidade. A minha esposa, sabendo que pode contar com a minha fidelidade. E Deus, sabendo que também pode contar com a minha fidelidade. Infelizmente, hoje no mundo se fala muito em ser fiel, fala-se, mas a fidelidade que o mundo prega de uma maneira que não condiz com a palavra de Deus. E o exemplo de Daniel é um exemplo muito característico para essa ocasião, porque ele foi escolhido, eram 120 sátrapas e 3 presidentes. E diz a palavra que, dentre esses presidentes, Daniel era um deles. E não só era um deles, ele se destacava. Se destacava porque Daniel era fiel ao rei, mas muito mais a Deus. Muitas vezes nós estamos no trabalho, declaramos, professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nos apresentamos como cristãos evangélicos,
mas em alguns momentos, e eu testemunho isso porque eu vivia num local bastante conturbado e propício até para que as pessoas, em dados momentos, de alguma forma, não com palavras, mas em atitudes, negassem a Deus, porque nós negamos a Deus, não é simplesmente quando a pessoa fala, se você é cristão, você fala não. Nós negamos a Deus quando declaramos a nossa fé em Cristo, professamos que somos cristãos evangélicos, mas de vez em quando estamos soltando uma mentirinha aqui, uma palavrazinha torpe ali, uma conduta que não condiz com aquela que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Eu trabalhava num setor que nós atendíamos muitos telefonemas, e vez por outra, um dos colegas falava assim, ó, se for para mim, diz que eu não estou não. Eu falei, então sai da sala, porque eu estou te vendo, eu não sou cego. Porque enquanto eu atender o telefone, eu estiver vendo você, ou qualquer outro, falar, fulano está aí? Está. E passava o telefone. Tive algumas desavenças lá no trabalho por conta disso. Eu poderia agradar os meus amigos, estaria desagradando a Deus. E esta não era a conduta de Daniel. Pelo contrário, Daniel, ele era fiel a Deus, mas diz a palavra também que, num dado momento, esses homens vêm Daniel e querendo preparar uma armadilha, pode-se dizer assim, para Daniel, eles se reúnem, e se você avançar um pouquinho na leitura, você vai ver que eles estão ali como se diz numa linguagem aí, numa maracutaia para tentar derrubar Daniel. A gente avança um pouquinho na leitura, e diz assim o versículo 5, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E vão esses homens, se juntam e vão até o rei, e fazem com que o rei baixe um decreto de que ninguém pudesse adorar a outro Deus, e esse outro Deus com letra minúscula, que não fosse a ele, somente a ele, ao rei. Mas Daniel tinha um compromisso de fidelidade com Deus, e durante 3 vezes ele abria a sua janela em direção a Jerusalém, e de joelhos se prostrava e adorava e orava a Deus. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida cristã, irmão, porque hoje tem pessoas que têm vergonha de transitar com isso aqui. Fala assim, isso aí, eu estou falando isso aqui porque é a linguagem que muitas vezes nós ouvimos. Isso aí não precisa, não. Eu tenho uma coisinha mais prática, aí mete a mão no celular, parece até um crente secreto. Bota o celular no bolso, né? Tem os agentes secretos, ele bota o celular no bolso e só abre de vez em quando o pastor solicita que eu faça. A Bíblia, em muitos lares, passou a ser um adorno, um utensílio, que poucas vezes é utilizado. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus incansavelmente, nós estamos com essa conduta, nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos negligenciando por causa de uma boa partida de futebol na televisão, e eu gosto de futebol, ou por causa de um bom filme, eu também gosto de assistir bons filmes. Novela eu não vou falar não, porque aqui ninguém assiste novela. Amém. Desse jeito, Neide. Mas é verdade, irmãos, nós não podemos nos alienar, deixar de ver um bom filme, de deixar de ver uma boa partida de futebol, de passear. Isso é bom, é saudável. Mas e o teu relacionamento com Deus? A tua vida de comunhão com Deus, a tua fidelidade para com o Senhor que você declarou, eu sou fiel, porque Deus é fiel, isso é incontestável. Vemos em muitos carros aí, Deus é fiel, mas a questão não está na fidelidade de Deus para com o homem, mas sim do homem para com Deus. E é aí, como se diz lá fora, é aí que mora o perigo. Porque declaramos a fidelidade para com Deus e não a praticamos. E Deus, a todo tempo, está dando mostras de que Ele é fiel. Daniel ontem estava super abatido. Né, Daniel? Estava ali triste, pastor, eu vou sair agora,
nesse mês agora, né, que você embarca. Vai embarcar domingo, e por conta disso é que foi antecipada essa apresentação, só volta em dezembro. E hoje tinha a inauguração, despedida oficial do navio escola da Marinha, com o ministro, com presidentes, com um monte, toda a nata. E ele tinha sido escalado, ele falou, pastor, talvez eu não possa estar aqui. Eu falei, essa é a palavra do homem, mas nós temos que nos apegar à palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que valer para a nossa vida. Eu falei, vamos exercitar a nossa fé, vamos orar antes de nós sairmos daqui. E ontem à noite nós oramos e pedimos, Senhor, Tu conheces o desejo do coração do Teu filho. Faça cumprir a Tua fidelidade para com este casal, porque foram fiéis à palavra de Deus e hoje estão aqui apresentando o seu filho ao Senhor. E Deus cumpriu com a fidelidade na vida do casal. Então, a fidelidade de Deus para conosco, ela é incondicional. Deus nos ama, ama. Ele não olha para ver se eu sou alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Não é dessa forma que Deus avalia para quem Ele vai direcionar o amor dele. O amor de Deus para conosco é incondicional. Mas é demonstração de amor nossa para com Deus. E nós, cristãos, corremos um risco muito sério quando nós estamos muito bem. Porque quando nós estamos muito bem, nós corremos o risco de esquecer de Deus. As pessoas vão deixando com muita tranquilidade. Se lia 2, 3 vezes a Bíblia por dia, passa a ler uma. Se orava várias horas, começa a orar alguns minutos. Aí precisa o barco entrar em turbulência de novo para a gente lembrar que Deus, Ele é fiel e está conosco, sempre disposto a nos acudir. Porque esses homens armaram contra Daniel. E preste atenção, a tua fidelidade para com Deus vai mover a fé até dos incrédulos. Você fala como? Move. Não importa as circunstâncias, continue declarando a tua confiança no Senhor. Continue declarando que você acredita na fidelidade do Senhor, que as pessoas vão ser movidas por isso, até a sua fé aguçada. E com esse rei não foi diferente. A palavra diz, e eu gostaria que você avançasse um pouquinho aí, até o versículo 14. Já depois de esses homens, os sátrapas e os presidentes, estarem ali já com um decreto assinado pelo rei, para, de alguma forma, que o objetivo deles era esse, atingir a Daniel, o rei vira no versículo 14, e olha o que diz a palavra de Deus. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. O mesmo homem que tinha assinado um decreto movido por aquilo que ele ouviu dos sátrapas e dos presidentes, esse mesmo homem que tinha o poder numa caneta, o poder de decidir, ele diz que ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei determinou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Porque isso é que estava determinado no decreto do rei. Aquele que se prostrasse diante de outros deuses seria lançado na cova dos leões. Mas olha que interessante, pela postura de Daniel, o que o rei diz. Ele já tinha, como aqui diz a palavra, se penalizado. Mas diz aqui, e disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei precisava cumprir com a sua palavra através do decreto que ele tinha assinado. Mas ele já reconhecia pela fidelidade de Daniel a Deus, que o Deus de Daniel poderia salvá-lo. E ele diz, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. A quem tu continuamente. Isso é para falar contigo e comigo, meu irmão.
Nós não podemos servir a Deus, ser fiéis a Deus, de alguma maneira qualquer, ou quando nos convém, não, continuamente. Porque você não sabe em que momento pode se levantar pessoas para tentar também te jogar na cova dos leões. E existem muitas covas abertas aí hoje pelo mundo, e se você não se policiar, se você não for fiel a Deus, se você não se apegar a Deus, você pode ser lançado numa dessas covas, sim. Mas Deus pode livrar os seus. Deus pode livrar os seus. E muito mais interessante, que depois de jogar Daniel na cova dos leões, ainda se diz que e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Não era simplesmente para lançar Daniel, era para não dar nenhuma chance dele sair daquele lugar. Porque diz que sobre aquela cova foi colocada uma pedra. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas e fugiu dele o sono. O incômodo do rei, uma vez que Daniel, com a sua atitude de fidelidade a Deus, aguçou essa fé no rei, que ele desejou nem dormir, a ponto de não deixar chegar perto nenhum instrumento de música para que ele não dormisse. Diz a palavra que ele ficou em jejum. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, irmãos, preste atenção antes de eu continuar a leitura aqui. O rei assinou um decreto, o rei ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Quando joga, ele faz esse comentário, que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te salve. Dá-se a entender que todos quantos foram lançados naquela cova eram devorados. Mas o rei, ao se aproximar da cova pela manhã, ao romper do dia, diz que levantou-se o rei e foi com pressa à cova de leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha a mudança deste rei, dado ao comportamento de Daniel, da fidelidade de Daniel ao rei, a Deus, perdão. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? E ouve, lá do fundo da cova, a voz de Daniel falando para o rei. Então Daniel falou ao rei: o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Deus não achou em Daniel nada que o acusasse. Irmãos, ser fiéis a Deus continuamente, para que no momento que nós não sabemos qual, nós possamos ser, de repente, lançado em uma armadilha, lançado numa cova. E se você está sendo fiel a Deus, Deus vai olhar para você e vai falar: esse é meu filho, e ele é fiel para comigo. E eu vou enviar um anjo e livrarei ele de todo o mal, e nenhum dano o alcançará. Nenhum dano o alcançará, mas isso é para aqueles que são fiéis a Deus. O comportamento desse rei mudou, meu irmão. Lança um homem na cova, sabendo que ali havia leões, e que ele seria devorado naturalmente, mas ali estava um filho de Deus, alguém que era fiel a Deus. E se você continuar com a leitura, o rei muda aquele decreto, porque ele começa a reconhecer, e o seu coração começa a transformar, e ele passa a ver que há um Deus
vivo e verdadeiro. Há um Deus que pode estender a sua mão e nos livrar de qualquer cova. Há um Deus que estende a sua mão e nos alcança e nos protege quando somos fiéis a Ele. O grande problema hoje é que está criando um modismo e as pessoas acham que estar na igreja resolve tudo, quando na verdade não é somente estar na igreja. Muito mais do que a igreja, eu repito isso continuamente, precisamos ser a igreja do Senhor Jesus. Estar não resolve, é preciso ser a igreja. E ser a igreja é fazer a vontade de Deus. Ser a igreja é servir de coração aberto, espontaneamente ao Senhor. Ser igreja é você entender o que se ministra daqui, ao tomar para a tua vida e praticar lá fora. Porque aqui dentro somos filhos, estamos ouvindo a palavra de Deus, somos todos irmãos. E aí é muito fácil o nosso relacionamento. Mas amanhã, quando o sol se levantar, você talvez tenha necessidade de sair da tua casa e ir para o teu trabalho. Não sei aonde você trabalha. Não sei com quem você se relaciona no seu trabalho. Mas eu sei que os olhos de Deus vão estar sobre a sua vida, lá também. E lá nós vamos precisar ser Daniéis. Lá no nosso trabalho, no meio de familiares que não são cristãos, precisamos continuar sendo como Daniel. Quando você tomou uma fechada na rua, quando você foi injustiçado no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, você precisa continuar sendo Daniel, ou como Daniel. Não é só em algumas circunstâncias, não é só quando a coisa vai te favorecer, não. Independente se estão te levando por uma cova, creia que Deus pode te livrar. Se você está sendo injustiçado, a ponto de até o teu emprego estar em risco, creia que Deus pode te livrar da injustiça. Deus é fiel. Deus é fiel. E nós não podemos duvidar disso. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas Deus não me deixou falar nada do que está escrito. O que Deus quer que você ouça nessa noite, o que Deus quer que você pratique a partir desta noite, é a tua fidelidade para com Ele. Irmãos, fidelidade é uma coisa muito séria. Você não consegue ser meio fiel, porque o meio fiel já se tornou infiel. E infiel tem esse in aí é de negação. Infiel quer dizer não fiel. Incapaz quer dizer não capaz. Nós precisamos decidir ser fiéis a Deus, fiéis à sua palavra. Ser obedientes, porque quando nós obedecemos, você já está demonstrando a sua fidelidade. Obediência à palavra de Deus, para que você possa usufruir dessa fidelidade de Deus que nós estamos falando. Porque esses homens que tentaram se levantar contra Daniel e prepararam tudo aquilo a ponto de fazer o rei assinar esse decreto. Quando esse rei ver que Daniel foi livre, e é esse Deus que ele já estava sendo movido em seu coração a crer. Como ele mesmo diz, que o teu Deus, que vive e a quem tu serves continuamente, teria sido capaz de livrá-lo? E Daniel responde para ele que Deus, sim, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. A palavra de Deus diz que ele mandou sair, trazer todos aqueles sátrapas, todos aqueles presidentes, e esposas e filhos, e foram lançados na cova do leão, porque o rei conheceu que ali havia um servo verdadeiro e fiel a Deus. E ele, muito mais do que isso, ele passou a crer que havia um Deus que poderia também fazer na vida dele. E aí, o decreto que ele assina já é o inverso, para que todos soubessem que há um Deus vivo e verdadeiro, e somente a ele se prostrasse. Aqueles homens foram lançados, e não tinha anjo para defendê-los. Diz a palavra que eles foram triturados. E é isso que vai acontecer com os teus inimigos. É isso que aqueles que se levantarem contra você e a tua casa viverão. Eles serão triturados, porque você estará sendo fiel a Deus. E aquele que é fiel a Deus, o Senhor enviará anjos para selar a boca de leões.
E aqueles que são fiéis a Deus, os que se levantarem contra você, contra a tua vida, contra a tua casa, serão destruídos. Mas não é porque você é bom, é porque Deus é fiel. Deus é fiel. E nós precisamos experimentar todos os dias da fidelidade de Deus. Você não é merecedor do amor de Deus. Você não é merecedor, mas pela fidelidade dele, a sua palavra. A Bíblia diz que elas se renovam todas as manhãs. E mais ainda, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus vê em nós homens e mulheres imperfeitos. Mas Ele me ama, Ele te ama. Irmãos, e a fidelidade de Deus está aqui, é a sua palavra. A fidelidade de Deus é a sua palavra, então você quer usufruir da fidelidade de Deus, seja fiel a Ele, seja obediente à sua palavra, e você vai poder experimentar da fidelidade e do amor incondicional de Deus. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Faça a sua oração a Deus. Peça perdão a Ele pelos momentos em que você fraqueja na fé e não se permanece fiel a Ele. Fala com Ele: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Deus, nos momentos que eu fraquejo na fé e não permaneço fiel ao Senhor. A humanidade, irmão, sofre porque as pessoas têm sido infiéis aos mandamentos de Deus. E muitos de nós temos sido tímidos para testemunhar dessa fidelidade, desse poder de Deus. Infelizmente, vemos muitos líderes que têm se calado diante das injustiças terrenas. Mas Deus espera que eu e você nos levantemos e possamos testemunhar da fidelidade e do poder de Deus. Aleluia. O diabo, ele vive rugindo como leão, querendo devorar os filhos de Deus. Mas se nós resistirmos firmes à palavra de Deus, eu sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim. Vamos ficar de pé. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de
Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem vivido diante de Deus. Mas essa é uma noite que o Senhor te chama para renovar. Porque Ele tem uma aliança conosco. Mas Ele espera ver em nós atitudes que façam com que nós venhamos a renovar todos os dias a nossa aliança e o nosso compromisso para com Ele. Talvez você esteja passando por um momento de aflição muito grande na tua vida. E entrou aqui nessa igreja hoje achando que já não tinha mais jeito. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões, Ele quer trazer uma mudança na tua vida hoje. Esse mesmo Deus quer trazer uma mudança na tua vida hoje. Não é amanhã, não é para daqui a um mês, é hoje. Então, se você está aqui nesta noite e entrou aqui e ainda não tomou uma decisão com o Senhor, Deus está te chamando. Deus está falando ao teu coração para que você venha, entregue a sua vida a Ele, confesse a Ele como o Senhor da tua vida e possa experimentar desta proteção que o mundo não pode te dar. Alguém entre nós que queira tomar essa decisão nesta noite, erga sua mão para que nós possamos estar orando com você. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Eu vou pedir para você vir aqui à frente para nós estarmos orando por você. Há mais alguém entre nós? Deus quer te guardar. Faça como esse jovem. Aleluia. Leonardo está falando por aqui para mim que um dia ele tomou essa decisão, não chegou a se batizar, mas fraquejou. E hoje ele reconhece que precisa desse Deus. E ele vem hoje decidido a permanecer, a dar continuidade, não só numa decisão de hoje, mas ir até onde Deus o está chamando. Mais alguém entre nós? Talvez você fraquejou na fé e num dado momento também se desiludiu ou se decepcionou. Eu quero te dizer que Deus também está te chamando. Deus está te chamando para se reconciliar. Eu fico imaginando se Daniel, naquele momento de vida dele, estivesse mais ou menos na sua fé, ele não teria confiança suficiente para falar para o rei: se é para me lançar na cova, lance. Eu tenho um Deus que tudo pode. E Ele quer também renovar essa aliança contigo. Alguém? Nós vamos estar encerrando. Vamos estar orando pela vida do Leonardo. Leonardo, eu vou fazer uma oração. Eu quero que você repita. E a igreja vai estar te ajudando. Repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz de errado, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou teu filho, eu sou o teu povo, e tu és o meu Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que tu venha fortalecer os passos de Leonardo, firmá-lo, ó Deus, orientá-lo, instruí-lo, assim como nós, como igreja, o acolhemos, assim nós, como a igreja, estamos aqui dispostos a orientá-lo e acompanhá-lo nesse início de caminhada. Que o Senhor fortaleça os seus passos,
confirme no seu coração e que nada nem ninguém faça desviar o seu olhar da cruz de Cristo. Assim nós oramos e te abençoamos, Leonardo, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Forte aplauso ao Senhor. Leonardo, essa é a sua nova família. Olha lá para trás. Deus abençoe. Pastor André, oração para nós encerrarmos. Não tem como a gente não se emocionar com o que Deus faz. E eu estava ali ouvindo a mensagem e estava refletindo muito sobre isso, né? Me fez pensar em tantas coisas. Me fez pensar na bondade de Deus e fez pensar que nós não precisamos das armas do inimigo para vencer as guerras de Deus. Nós podemos caminhar com as armas que Deus nos dá, que Ele nos fará vencer tudo na nossa vida. Me fez também pensar em talvez irmãos que estejam no nosso meio e que estão começando a caminhar agora, estão começando a ter uma vida com Deus nesse momento e não conhecem muito da palavra, né? Mas quando nós lemos textos como esse, né, do Velho Testamento, onde tanto o texto de Josué, texto de Êxodo, texto de Gênesis, texto de Ezequiel, textos como o texto de Daniel, onde se fala de muitas mortes, né? Em que o contexto é uma outra cultura, né? Quando nós lemos esses textos, nós temos que compreender que quando entendemos que Deus vai aniquilar os nossos inimigos, esses inimigos que serão aniquilados não são os inimigos de carne e sangue, como diz a própria palavra, né? Mas esses inimigos, porque são inimigos espirituais, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nossa guerra é contra os demônios. Então, quando lutamos com as armas de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa ministração poderosa que nos tocou de uma forma tão linda. Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoadora. Que o Teu poder, Senhor, continue nos protegendo, Senhor. Continue, Senhor, nos enchendo, Senhor, de uma forma que a nossa maneira de caminhar mude, a nossa maneira de ver a vida mude. Ó Deus, que o Senhor nunca se aparta, Senhor, de nós, e nós sabemos disso, porque nós também, Deus, decidimos nunca nos apartar de Ti. Dá-nos, Deus, uma noite abençoada, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite a todos.